Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: não importa a dificuldade do caminho, na companhia de Deus, tudo se torna bênção. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós nunca vamos saber o que existe dentro do coração de cada pessoa. Só que Jesus, Ele nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Dificilmente uma pessoa que ela não fala de Jesus, que ela não conhece a palavra de Deus, que ela não tem uma vida entregue ao Espírito Santo, ela vai cometer boas pessoas. Não importa se ela tenha o mesmo sangue ou não que você, ou quanto tempo você conhece ela e um conjunto de coisas. O que nós sempre precisamos ter em mente é que, longe da presença de Deus, é quase que impossível a gente ser uma pessoa boa. Principalmente uma pessoa que diz a verdade, uma pessoa que leva em consideração os fatos e não apenas os seus interesses. E a gente vai, de repente, se decepcionando com as pessoas baseadas no tempo ou nas coisas que nós vamos descobrindo. Sempre dizemos: nossa, a máscara caiu, nossa, eu me decepcionei, mas ele não tinha o direito disso. Quando a gente atribui aos nossos pais a maior parte da culpa da nossa vida, talvez a gente nem leve em conta isso, nem sabe o que tem dentro de cada um. Não é porque essa pessoa é seu pai que ela se tornou um super-herói. Ela é tão humana quanto você. E assim como você é tentado, e assim como você tem momentos de fraqueza, seus pais também tiveram. E os seus filhos também terão. Então não tem como a gente simplesmente colocar num balaio de super-homem e super-mulheres apenas pelo fato de que pariu a luz. Ou porque essa pessoa ela não assume responsabilidades. Tem pais que não estão prontos para ser pais. Tem pessoas que mesmo sem ter filho nenhum, você nota que elas têm esse cuidado. Só que tudo isso é baseado nas coisas que Deus coloca dentro do nosso coração. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em Gênesis 37, versículo 26 e 27, a palavra diz assim: Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-los aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal, é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Essa passagem, ela conta a história de José. Quem está falando isso é o irmão dele. Primeiro eles queriam jogar José dentro de um buraco, depois eles queriam matar José. E você sabe o que José fez? José teve um sonho. José era o filho favorito do seu pai. Esse era o mal que ele tinha feito. Então, por essa razão, ele merecia ser morto. Por essa razão, ele foi vendido como escravo. E a gente olha, Judá. Quando a gente começa a olhar no Gênesis, o nome das pessoas é o nome das pessoas que foram fundar as tribos de Israel. Então você olha a corrupção. Você já nota que essas pessoas eram pessoas normais, pessoas como nós. E olham o mal que eles estavam praticando para esse irmão deles. E depois eles iam chegar no pai como se nada tivesse acontecido, dizendo: olha, foi morto, o animal pegou ele, a gente só encontrou a túnica dele e tá. Depois disso, José ainda vai preso e acontece um conjunto de desgraças na vida de José. Só que a frase, quando a gente olha, não importa a dificuldade do caminho, na companhia de Deus, tudo se torna um bênção. E essa é uma grande verdade, porque aonde José estava, ele abençoava aquele lugar. José, ele não tinha a característica talvez fundamental que nós temos de olhar para o passado. Eu fico imaginando se José estivesse dentro da cadeia durante todo o tempo que ele deveria permanecer lá e ficasse sempre falando:
Nossa, você não sabe o que os meus irmãos me fizeram. Nossa, os meus irmãos queriam me matar e me jogaram num buraco e me venderam. Por isso eu tô aqui. Eu não merecia estar aqui. Não, porque... Então, primeiro José ele foi trabalhar, entre aspas, como escravo, depois foi acusado, depois foi preso e só desgraça na vida dele. Mas onde ele sempre estava olhando ao Senhor, em como ele poderia servir como se Deus estivesse servindo aquele lugar. Na nossa vida, nós temos que ter esse cuidado. Para de olhar para trás, para de reclamar de pessoas, para de querer achar que porque tem o mesmo sangue, essa pessoa ela vai ser perfeita. Não vai. Olha a história de José. Eu até chega a ser engraçado, porque assim, olha, vamos vender o nosso irmão, mas assim, beleza, pelo menos a gente vai ganhar alguma coisa, mas não vamos matar, sabe? Porque a gente se importa com ele. A gente não se importa dele ser vendido. O importante é que ele fique longe de nós, para que nós não precisamos olhar que ele é o filho favorito. Aí vem a pergunta, por que ele é o filho favorito? Talvez porque ele sirva mais o pai? Talvez porque ele gaste mais tempo no pai? Então esse é o ponto. Às vezes eu vejo dois irmãos ou vejo mais pessoas junto e uma tem ciúme da outra. Só que um simplesmente só quer as coisas. O outro gasta tempo, o outro se dedica, o outro conversa, o outro se importa, o outro tá presente. Não, o outro é só irmão. Não tem como a gente ter uma relação assim. Ao invés de você exigir as coisas, construa as coisas. Construa uma relação com as pessoas. Seja agradável. Cara, o que mais tem é pessoa desagradável, é pessoa chata. Eu não sei nem como é que dá pra ter um relacionamento com uma pessoa dessa. Cara, porque uma pessoa que ela não consegue se relacionar com um pai, com uma mãe, vai se relacionar com quem? É muita ingratidão. Se você tem um filho, ou se você já observou alguém que teve um filho, a dificuldade que essa pessoa tem para comprar uma fralda, para poder pagar um remédio, para poder comprar roupinha, e compra roupinha daqui 2, 3 meses já não serve mais, e vai no bercinho, e vai no negócio, e daqui a um pouco é um presente, e é não sei o que, e é não sei da onde, e o filho de uma tem uma coisa, você que tem que dar. Se vivendo sem alguém já é difícil, com uma pessoa a mais difícil. E esses pais, eles crescem nisso, na apreensão. Você já teve dívida? Já precisou pagar uma conta? Agora você imagina tudo isso acontecendo e você muitas vezes não sabendo de onde vai tirar dinheiro. E aí você quer um pai e uma mãe perfeito. Você quer um pai e uma mãe exemplar. Nem todas as pessoas elas sabem lidar. Às vezes eles vão mandar você para algum lugar porque é o melhor que eles podem fazer, porque eles estão sem estrutura. E a gente tem que tentar entender essas coisas, se colocar no lugar dos outros. É muito mais fácil perdoar quando a gente se coloca no lugar do outro. Quando Jesus diz, olha, é perdoando que se é perdoado. Quando eu me coloco, quando eu vejo o que eu quero para mim, como eu vejo o contexto que aquilo tá. Quando eu quero amar realmente, se eu quiser amar, eu encontro um motivo para amar. Tá certo que muitas vezes o que a gente vai encontrar são pessoas agindo pelo mal. São pessoas agindo pelo mal, simplesmente pelo mal. Só que olha a história de José. Olha tudo o que aconteceu com ele. Olha todos os motivos que ele tinha para odiar esses irmãos dele. Para querer destruir, para querer voltar lá atrás, para crescer a vida inteira com aquele sentimento de ódio, de vingança. Não é isso que a gente faz? Não, porque quando eu puder, não, porque quando eu sair daqui, ele vai ver. E a gente cresce com isso, com esse senso que a vida do outro é desprezível a partir do momento que ela não me serve mais. A gente vê essas violências domésticas. Quem te deu o direito de bater em alguém? Independente se você é homem ou se é mulher, o direito é o mesmo. Quem te deu o direito de ficar fazendo essa tortura psicológica? De ficar ameaçando, chantageando e fazendo tudo? Depois você quer ajoelhar e orar e quer que Deus te escuta? Cara, olha o teu coração. Olha as tuas palavras e olha a tua atitude. A gente precisa se arrepender. Sem arrependimento não tem jeito de Jesus vir e abençoar o nosso caminho, senão nós vamos continuar como a família de José, que quer lá punir, que quer sangrar, que quer vender, que quer tirar vantagem, que quer fazer.
tudo baseado em quê? Motivado pelo quê? Pelo ciúme, pela inveja. E é isso que você quer da tua vida? Você imagina se você pudesse sentar ao lado de Jesus e ele falasse, olha, vamos passar o filme da tua vida agora aqui. O que você iria assistir? Quantos anos você não passou invejando as coisas dos outros? Quantos anos você não passou prejudicando? Você podia ajudar, não, mas só prejudicava, só dificultava, simplesmente fazia que não era nada. E a mesma conversa. É porque ninguém me ajuda. É porque quando era a minha vez. Não importa. Não importa. Nós somos feitos à imagem e à semelhança de Jesus. E se é Jesus que está influenciando o nosso coração, nós vamos fazer o bem sem olhar quem. Ele não ensinou a gente a olhar os nossos inimigos, a ajudar aqueles que não merecem, a fazer aquilo que ninguém faz um pelo outro, porque é Ele que está fazendo através de nós? Então, que evangelho é esse que a gente tem acreditado? Porque se a gente permite conviver e achar que isso são coisas normais dentro de nós, no final a gente vai acabar como essa família de José. Só que José, ele, conforme o tempo foi passando e as coisas foram acontecendo, ele tentou olhar aos olhos de Deus aquilo. Ele tentou medir a vida dele no dia a dia. Bom, tudo bem, a minha família me rejeitou, eu estou dentro de uma prisão, mas onde eu posso servir a Deus? Dentro da prisão, ele fez revelações, ele interpretou sonhos, e cada coisa que ele fazia que Deus colocava no coração dele, ele estava abrindo uma porta. Porque todas as vezes que nós obedecemos ao Senhor, sem olhar os nossos interesses, nós abrimos uma porta. E é por essas portas que a gente vai entrando. Quem não ama não abre porta nenhuma. Vive sempre fechado, sempre isolado, sempre reclamando, sempre murmuriando. E aí começa com comportamentos compulsivos. Porque acha que a comida vai resolver. Ah, o doce é uma beleza, né? Vai comendo, vai comendo. Vai chegar um ponto que nem a roupa serve mais. A gente tem que parar. Eu não sou contra, você come o que você quiser. O problema é a razão, é a intenção. A intenção, se a nossa intenção for má, todo o resto é mal. Às vezes a gente olha Jesus conversando com diversas pessoas. Prostituta, aleijado, cobrador de imposto, que naquela época era muito mal visto. Mas a questão toda é, Jesus, ele conversava com todos os cobradores ou com aqueles que já estavam prontos para se converter? Porque aonde Jesus entrava, as pessoas se convertiam. Então às vezes a gente tenta subjugar as pessoas não pela conversão, mas pelo que ela faz. Pouco importa o que você faz. O importante é o que você deixou de fazer. O importante é que desde que Jesus chegou, aquela velha vida, ela foi embora. E José, conforme ele foi pensando nas coisas que aconteceram na sua vida, Deus foi dando entendimento. E é isso que vai acontecendo conforme a gente vai se convertendo, a gente vai tendo entendimento. Quando eu cito diversas situações aqui nos áudios, é para que você comece a ter um pouco de sabedoria, para que você pense mais da forma que o Senhor ensina, e menos nessa forma dos irmãos da família dele. E aí, qual foi a conclusão que José chegou depois de tudo que aconteceu? Porque a gente conhece a história de José. A gente sabe que ele veio a se tornar governador do Egito, um dos postos mais altos que tinha. E ele passou por tudo isso. A gente sabe que os irmãos dele foram lá pedir ajuda a ele. Sabem que os irmãos dele estavam morrendo de medo deles serem punidos. E eles mereciam ser punidos. Lá em Gênesis 45, versículos 7 e 8. Olha o que José disse: Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantissem que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Ele olhou aquela atitude dos irmãos deles lá de trás, uma atitude péssima, uma atitude desprezível, mas ele notou que durante o caminho inteiro Deus cuidou dele. Independente do que estava acontecendo, Deus tinha cuidado e estava cuidando dele. Então ele chegou à conclusão: foi Deus que me mandou, foi Deus que me fez tudo isso. Foi Deus que me colocou, foi Deus que me enviou na frente de vocês,
para que eu pudesse salvar a vida de vocês. E lá atrás, quando eu disse um sonho que Deus colocou dentro do meu coração, Deus já estava preparando o meu destino. Então, quando Deus ele faz uma promessa para nós, para de olhar o momento agora, porque até José se tornar governador levou anos, anos e anos. E nós temos uma vida que ela é longa. Ela é longa se a gente for olhar. E cada pessoa ela vai ter um propósito. E quanto maior o chamado, talvez maior o tempo que você tenha que esperar. Só que a vida de José, ela não é só se tornar ministro, se tornar governador o mais alto. A vida é o todo. A vida é o todo. Você imagina se José ficasse naquela cadeia reclamando dos irmãos e falando, porque Deus tem um propósito para mim, porque Deus não sei. Cara, ele foi trabalhar, ele foi servir, ele foi sentir onde o Espírito queria, ele estava sempre em obediência ao Senhor. Então essa vida que você acha que você vai ficar contando, ou falando, ele não disse nada, ele contou para a família o sonho, depois ele não falou mais nada. Ele continuou trabalhando até que esse sonho se realizasse, até que essas profecias elas se cumprissem. E durante tudo isso, ao invés dele olhar com ódio, com desprezo e com tudo, não. Ele olhou e falou, bom, isso daqui estava dentro dos planos de Deus, porque lá atrás Deus já tinha me dito isso. Então não importa a dificuldade que eu passei, o importante é que por onde eu andei, as famílias que ele trabalhou e tudo que aconteceu, aquele povo estava sendo abençoado. E a nossa vida tem que ser assim. Nem sempre a bênção ela é para nós. Às vezes nós estamos passando e entregando e abrindo uma porta em cada lugar, para que lá no fim as promessas de Deus elas possam se cumprir. O que seria das tribos de Israel se não fosse José ter feito todo esse trabalho? Não teria tribo, não teria nada, eles teriam morrido de fome ou teria sido como qualquer outra família. Olha como Deus lá do começo, lá de trás, ele já vem fazendo as coisas que nem sempre nós conseguimos entender, que nem sempre a gente percebe. Às vezes a gente só quer olhar a dificuldade, só quer ficar falando, como se falar pudesse resolver alguma coisa. Você quer falar? Tem um único jeito de você falar e resolver problema. É você falar com Deus. E o ato de falar com Deus chama oração. Quer conversar com alguém? Quer falar com alguém? Fala com Deus. Você conversa com pessoas que não podem resolver os teus problemas. Simplesmente fica ali dando munição pro mal. O mal deve adorar. Aquele amigo teu, amiga fofoqueira, que não entende mais a tua vida, ela vai adorar ficar ouvindo falar, fulana ficou louca. E você acha que ela não vai falar mal de você para outras pessoas? Você acha que não vai? Você acha que você não falava mal também para as outras pessoas antes de você se converter? Então não adianta a gente buscar uma vida de uma pessoa cheia de Cristo numa que não tem Cristo. Você só vai se decepcionar. E é o que nós estamos falando. Não importa se tem o seu sangue ou se não tem. Isso é indiferente. Só que conforme Deus ele entra dentro da nossa casa, entra dentro da nossa vida, entra dentro de cada familiar, as coisas e o ambiente vão se tornando mais parecidos com quem? Com Jesus. Porque acaba todo aquele ciclo de destruição, acaba aquela inveja, pessoas começam a gastar tempo umas nas outras, existe um esforço para amar, um esforço para perdoar, um esforço para orar, um esforço para que Deus seja o centro. De repente você está olhando a tua família, o teu relacionamento, o teu casamento e tudo sendo destruído. E vai ser destruído. Vai. Ué, é o diabo que governa. O diabo é para roubar, matar e destruir. Ué, não tem Cristo, por que vai construir? A esposa sábia edifica o lar. A tola destrói com as próprias mãos. Está na palavra. Ah, mas é tudo culpa minha. Não, ninguém está procurando um culpado. Se a gente procurar um culpado, nós vamos contra aquilo que José nos ensinou. Nós vamos estar no meio da dificuldade, louvando, adorando e servindo o Senhor, independente do que aconteça. Eu não vou olhar o resultado da minha vida agora e achar que às vezes uma coisa que não saiu certo é culpa minha. Não, o que José tinha feito para tudo isso? Nada. José tinha um chamado.
como ele sabia que ele passaria por dificuldades. Jesus tinha um chamado e ele sabia que ele passaria por dificuldades. Paulo tinha um chamado e ele sabia que passaria por dificuldades. Moisés tinha um chamado e todos que tinham um chamado passaram por dificuldades. Todos. Só você que não. Você é o belezinha de Jesus. Você não vai ter dificuldade, porque se tiver dificuldade você chora, se tiver dificuldade você se questiona, se tiver dificuldade você se desconverte, aí você vai lá beber a tua bebidinha, fumar o teu negocinho e fazer o que você tiver. É assim que funciona? Na primeira dificuldade você já mostra que você não se converteu nada, que não aprendeu nada, que é exatamente como... Não pode ser assim. Então para de reclamar, para de olhar para trás. Para de culpar as pessoas, olha para o momento, vê o que você pode fazer para Deus, pratique aquilo que Deus ensina, leia a palavra de Deus para que você possa entender a forma que Deus procede, para que você possa ter sabedoria. Nos momentos de dificuldade, ore. É muito melhor conversar com Deus que conversar com qualquer pessoa. Para de ter expectativas altas por pessoas. Quer esperar alguma coisa? Espera de Deus. As pessoas você não espera nada. Se alguém fizer algo bom, glória a Deus. Se alguém não fizer, glória a Deus também, porque Ele te fez forte para suportar e para andar no meio de gente corrompida, no meio de gente corrupta. Só que eu andar no meio, eu não vou deixar aquilo contaminar o meu coração. Eu não vou me tornar como eles e eu não vou usar a arma deles. Eu vou continuar sendo como Deus me ensinou a ser. Não importa a dificuldade do caminho, na companhia de Deus, tudo se torna bênção. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor, Ele possa te dar sabedoria, porque é através da sabedoria que nós conseguimos aceitar as coisas como elas são, sem reclamação, sem lamúrio, sem mimimi, sem nada. Nós vamos enfrentar de frente, porque a gente sabe que não importa onde a gente está, Deus Ele não vai nos abandonar. Deus Ele vai enviar os seus anjos. O Senhor Ele é conosco. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.